Fala, meu povo! Segundo vídeo da saga do Oscar 2020. Eita. Dia 9 de fevereiro rola a premiação do Oscar, domingueira. E estaremos ao vivo com vocês aqui no canal, comentando tudo, com esse nosso conhecimento de cinema, que ninguém mexe. Inclusive, preciso fazer uma errata. Antes de começar esse vídeo, a gente fez o vídeo de Dolemite, que foi, óbvio, negligenciado pelo Oscar, a gente sabe disso, mas tá na temporada do Oscar, foi indicado a quase todas as premiações e a gente queria começar falando desse filme porque ele merece ser falado. E ele nos surpreendeu bastante. Exatamente. E aí a errata é, no final do filme diz que é uma homenagem ao... Charlie Murphy. Charlie Murphy. E a gente pesquisou no Google e fomos trollados pelo Google. A gente não sabia quem era Charlie Murphy. A gente pesquisou e a primeira resposta do Google diz que é o Dolemite. Dolemite. Então, nós cometemos um erro, influenciados negativamente pelo Google, caímos no conto do Google. Numa fake news. Entendeu? Então, peço desculpas a todos que se ofenderam pela má informação. E desculpa também a quem acreditou no que a gente falou, que a gente também acreditou na informação que o Google nos deu. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Se você voltou nesse vídeo, você recebeu a informação verdadeira. E isso acontece com todo mundo, então, tipo, óbvio que isso acontece e a gente não tem que se sentir mal com essas coisas. Sim! Bueno, vamos falar de Parasita, esse filme. Olha, resolveu apelar. Resolveu jogar logo no vencedor de todas as premiações. Entendeu? Porque entendi. as pessoas estão falando Parasita. Eu queria começar por Little Women. Mas aí Panda ficou, não, vamos ver Jojo Rabbit ou Parasita. Um desses dois. Cada dia um tá escolhendo aqui. A gente jogou numa moeda, caiu Parasita. Parasita. Cara, Parasita é intenso. E é um filme grande, né? É um filme diferente, tem mais de 2 horas de duração. Com uma narrativa que a gente não tá acostumado. Lenta, numa língua que a gente não tá acostumado, que torna a nossa experiência um pouco mais complicada. E aí eu tô falando muito exclusivamente sobre nós, porque a gente zero assiste conteúdo coreano mesmo. Sim. Não por falta de interesse, mas por falta de conhecimento e tempo. Mas deve ser um deleite pra quem assiste dorama. Exato. Mas assim, eu acho que é um filme que pra quem não tá acostumado, possa passar realmente como um filme cansativo. Isso. Eu já tomo por mim assim que em alguns momentos da história eu já tinha entendido o que estava acontecendo na cena e eu ficava cansada. Em explicar aquela cena Gente, eu zero preciso pagar de cult no meu próprio canal depois de tantos anos criando conteúdo pra internet. Vocês sabem que eu sou super do textão, adoro conteúdos profundos que fazem a gente refletir, mas eu não preciso fingir que eu não fiquei entediada e botar meu monóculo e ficar, Parasita, me encantou do início ao fim. Não, fiquei cansada algumas vezes sim. Outra coisa que me venderam bastante sobre esse filme era sobre descobrir o final no meio do filme. Achei meio nada a ver isso, assim, é uma história tão comum. Não é uma história surpreendente, não gente. É um mistério gigantesco. Não é. Não. Ele não entrega nada no início pra você descobrir o final antes. Tipo, filmes pra você descobrir o final com antecedência são filmes que você pelo menos tem que assistir 2 vezes. Pra ele ter 2 graças. Esse filme não tem isso. Não, ele não dá vontade de ver uma segunda vez, assim. Não tô dizendo que o filme é ruim. Vou chegar na parte em que eu enalteço e entendo o sucesso que ele está fazendo. Mas eu acho importante todo mundo saber, porque existe muito essa vibe na internet de você pagar de cult quando o negócio está em trend, está fazendo sucesso, porque aí você, óbvio, cai na bolha da maioria e acaba atraindo essa maioria para sua própria opinião. Mas eu acho que quem achou entediante Parasita também tem que se sentir abraçado. Então seremos 100% honestos aqui. É um filme arrastado, cansativo. A narrativa do diretor é assim. Eu dei uma olhada na filmografia dele, em outras críticas é assim mesmo que ele conta história. Então, enfim, pra quem gosta dele e é fã desse tipo de história, com certeza é um super filme. Pra mim, é um filme interessante, mas não é um super filme. É meio suspense com pitadas de humor. Mas não é uma coisa que você olha e fala, nossa, isso mudou a minha vida. Juro, não mudou a minha vida, Parasita. Não mudou. Tudo que eu vi em Parasita, todas as críticas sociais que eu vi ali, eu vejo todos os dias na rua da cidade que eu moro. Então, assim, sinceramente, sabe? Quem mora no Rio de Janeiro, quem mora no Brasil, independente da cidade, sabe que aquilo ali existe aqui. Então... Mas sabe o que eu vi ali?
o que a gente viu, pensando, é porque a gente era muito novo, mas pensando na história de Central do Brasil... Sim, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito, Sim. porque assim, a gente tá muito acostumado a ver uma visão americana ou europeia do cinema. Sim. E aí, de repente, aparece uma história assim, bem contada, e de fato é bem contada. É uma história bem contada. É imprevisível as coisas que acontecem, e isso te atrai. É. Em Central do Brasil, é passada uma verdade que o mundo não estava acostumado a ver. Sim. Em Parasita, na mesma forma, uma verdade que o mundo não tá... É uma verdade poética, eu acho, exato. sabe? É quase como se você romantizasse a diferença social e isso chega a me incomodar um pouco, assim. Eu entendo o sucesso pelo ponto de vista de um país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Eu entendo que as pessoas olhem para Parasita e falem: nossa, é muito poético você ter uma família que vive num porão e essa família encontra uma forma parasita de sobreviver, que é, enfim, se agregando ali à família rica, que por conta de toda a sua visão social maquiada pelo dinheiro, acaba não enxergando todas as coisas, as maldades que existem no mundo, os problemas que existem no mundo e tudo mais. E aí eles vivem ali como parasitas, e essa relação das duas famílias faz com que a gente mude de lado o tempo inteiro, e a vida é muito assim, não existem heróis e vilões, existem pessoas que sobrevivem e pessoas que, enfim, estão acima de todas as classes. Eu entendo a visão estadunidense desse tipo de obra, mas é a vida. Mas a gente não é americano, né? Não, e sinceramente, assim, essa história não me surpreendeu, ela não me acrescentou ensinamentos, porque, cara, é o que eu falo, eu já falei aqui no canal várias vezes isso. A minha mãe trabalha numa escola dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Nós já fizemos um projeto social dentro dessa escola. A gente não precisa ir muito longe. A gente viu isso de perto. A gente viu e vê todos os dias nas ruas do Rio de Janeiro a miséria da população brasileira acontecendo. Se você vai ao Nordeste, você vê cidades que não têm água e pessoas que vivem em estado de miséria excessiva. Então, Parasita não me impressiona. Parasita me mostra que na Coreia é assim também. Que enquanto inunda uma casa e as pessoas perdem tudo e vão ficar num estádio dentro de uma escola, num ginásio, alguma coisa assim, uma outra família olha e fala: nossa, essa chuva foi incrível porque ela limpou o tempo pro dia da minha festa. Tarde de verão na vida de todo mundo, isso daí. Não me impressionou. A gente vê todo ano no Rio de Janeiro, em Teresópolis, isso, na região serrana, Exato. né? Isso acontecer. Pessoas e mais pessoas perderem suas casas. Mas assim, eu entendo. É isso que eu quero dizer. Eu entendo o sucesso de Parasita pelo olhar estadunidense. Entendo super. Não é uma realidade que eles estão acostumados realmente. Você vê que quando rolaram as próprias queimadas em Los Angeles, que muitas casas foram destruídas, cidades foram evacuadas e tudo mais, tudo se reconstruiu muito rápido ali, tudo se recompôs de forma muito mágica, porque eles têm condições, porque eles são assim. Agora, eu entendo o sucesso exatamente por esse ponto de vista, por ser algo muito fora da caixinha pra eles, né? E você contar uma história dessa sem pesar pra lado nenhum, sem apontar o dedo pro rico e sem apontar o dedo de crítica pro pobre, eu entendo que pra eles seja extremamente poético e filosófico, mas... Não é. Pra mim... É o mundo. É o mundo, exato. Não me acrescentou muito do que eu já sei. Doido, né? É doido isso, porque eu acho que a gente tem... Quando a gente trabalha com conteúdo, a gente vai assistir os filmes de premiação tentando entender por que eles estão ali, principalmente quando eles já foram indicados. É uma obra de arte do cinema coreano? Não sei, não tenho o conhecimento do cinema coreano para julgar isso. Para dizer que agora o cinema coreano chegou no nível X. Zero tenho conhecimento sobre isso. Mas eu posso dizer que em termos de contação de história, já vi coisas parecidas. Então, mas eu fiquei confuso quando eu assisti. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi... Mas... é um filme comum. Mas não é ruim. Não, mas é comum. Eu não achei ele surpreendente, é isso que eu quero dizer. E o que te deixa mais confuso é... o filme está sendo taxado como um dos melhores filmes de 2019. Sim. Isso deixa confuso. Sim. Por quê?
que na visão de outras pessoas é tão incrível. Então, mas é porque, aquela assim, parada. É assim que tá sendo taxado. Mas então, eu Brasileiros acho que falam isso. eu acho que é aquela parada. São experiências pessoais. É. O entretenimento não é generalizado. Exato. Ele é uma experiência pessoal. Da mesma forma que às vezes a gente vem aqui no canal e fala textões e profundidades e filosofias sobre determinados conteúdos e as pessoas ficam, gente, eu não entendo porque vocês gostam disso, é uma bosta, eu não consegui passar do segundo episódio, eu não consegui passar de 10 minutos de filme. Isso acontece o tempo inteiro. E a gente fica, nossa, como não? Pra mim foi uma experiência, assim, mágica, fora do transcendental, normal, mudou a minha vida. Então, eu acho que a premiação deixa todo mundo confuso, da mesma forma que ela enaltece as obras do ano, ela deixa as pessoas um pouco confusas e quase que escravas de uma opinião. Porque no momento que você vai assistir Parasita e você termina o filme e fala, ok, é um filme. Você encontra alguém que fala, nossa, você viu Parasita? Melhor filme de 2019. Você meio que entra num âmbito de vergonha social de querer esconder que você achou um filme comum, sabe? Concordo, é isso aí. O ser humano é assim, sabe? Isso aí, é isso que me deixou Socialmente, confuso. a gente precisa se posicionar como fã de algo que a gente não é fã? Só pra se sentir encaixado numa maioria? Eita! Eu não me sinto obrigada nem um pouco a dizer aqui que Parasita é meu filme favorito, porque não é, gente. Não é também não. Muito longe de ser. Não é melhor filme, não. Vou dizer pra vocês que Dolemite, que revelou pra mim a garra de um homem que não tinha nada, que só tinha um sonho e que a sociedade oprimia os sonhos dele. E que ele conquistou um sucesso absoluto e que hoje em dia ele é considerado um dos maiores atores e comediantes da história, independente se é dos Estados Unidos ou não. Um influenciador à frente do seu tempo, Exato. Pra mim aquilo ali impactou muito mais historicamente falando do que Parasita. Mas, enfim, como eu falei antes, eu entendo o sucesso pelo ponto de vista estadunidense. Não entendo, mas compreendo que alguns brasileiros estejam super fãs de Parasitas. Talvez entenda mais uma visão cinematográfica da história. Talvez tenham ali matérias da faculdade de cinema que as pessoas falem, meu Deus, é um Picasso do cinema esse filme. Mas pra mim é só um filme mesmo. Eu fiz faculdade de administração, então não tô sabendo analisar tecnicamente Parasita, eu acho. Eu não escolheria como o melhor filme do Oscar. Eu também não. Mas talvez como o melhor filme estrangeiro, sim. Diferente do ano passado, por exemplo, que Roma, pra mim, era o melhor filme do ano. Exato. De fato, assim, não era o melhor filme estrangeiro, era o melhor filme do ano pra mim. Mas, tipo, Roma me impactou como ser humano. Parasita, não. Parasita me mostrou a mesma coisa de sempre. Mesma coisa que eu vejo todo dia nas ruas do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando a galera que gostou muito, porque tem assim, a gente recebeu várias mensagens em rede social, no Instagram, perguntando o que a gente achou, se a gente ia fazer vídeo, porque mudou a vida dessas pessoas. E aí eu imagino você entrando aqui no nosso vídeo pra ver a nossa opinião. Talvez se decepcionando com a nossa opinião. Porque eu acho que é isso que nos torna humanos, sabe? É a gente poder ser verdadeiro com você. Não vou fingir, gente. Não vamos. De coração, assim. É. E assim, vou repetir, vou correr muito o risco de ser redundante 30 milhões de vezes com relação a Parasita. Quem mora no Brasil e sabe o valor do salário mínimo, que sabe as enchentes que o Brasil tem, a falta de saneamento básico. Você chega no Nordeste, como eu disse, você não tem água para as pessoas percorrem quilômetros para ter água, para comer uma farinha. Enfim, não acho que seja mais revelador do que a dor e o sofrimento que o brasileiro tem em diversos pontos do nosso país. É o que eu sempre digo, o Brasil é um país muito grande e, eventualmente, em grandes centros, como em São Paulo, como em Curitiba, como no Rio Grande do Sul como um todo, você tem uma falsa impressão de que o problema está muito longe e que a sua realidade é a realidade absoluta. Não é. No Brasil tem mais gente sofrendo do que prosperando. Então eu acho que
me acrescentar em termos históricos e sociais, Parasita não me acrescentou, porque a minha realidade é muito evidente ali. Mas talvez como uma obra cinematográfica coreana que eu não teria acesso se não tivesse nas premiações, tenha me surpreendido, porque é um bom filme. Os atores são incríveis, a história é incrível, as cenas são surpreendentes, na hora que encontra o cara morando no subsolo, é assim, tapa social na cara de todo mundo. E não é falta de sensibilidade, porque assim, Não. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que nos assiste, que ela mora no interior do Rio Grande do Sul, e ela nunca conseguiu ir ao cinema, mas ela assiste todos os nossos vídeos de cinema. Sim. Essa história me sensibiliza muito mais Sim. do que Parasita. Sim. Por mais que, assim, me sensibilize Parasita. Mas por estar mais próximo, muito mais, porque é uma pessoa real que me assiste. Sim. E que leva em consideração a minha opinião e a opinião do meu trabalho, é muito mais tátil e muito mais verdadeiro e muito mais humano. Total. Porque faz parte do meu país, sabe? Exato, mas é o que eu falo. A minha mãe no Natal recebeu uma mensagem no Messenger do Facebook de um aluno da escola falando: tia, tem alguma coisa pra comer aí na sua casa? Porque eu tô sozinho, meus pais não estão aqui e hoje é Natal. Sinceramente, isso pra mim é pior do que Parasita. Isso pra mim dói mais do que Parasita e acontece ali, dentro da minha casa, no celular da minha mãe. Então, assim, não dá. Eu não consegui me emocionar com Parasita. Eu só achei uma boa história. Quantas coxinhas você dá? Sei lá, acho que umas 3, 4 coxinhas, assim, nada mais do que isso, porque pra mim é só uma história. Mais uma história. Também dou 3. É isso. Começamos bem. Começamos muito bem esta temporada do Oscar. Acho que amanhã eu vou falar de Little Women só pra dar uma melhorada no meu humor. Óbvio, como todas as vezes a gente fala, a sua opinião é extremamente importante e a nossa opinião não é absoluta. Nem um pouquinho. Então faça os comentários desse vídeo se tornar um organismo vivo do pensamento do que o brasileiro acha desse filme. Da mesma forma que a gente não julga a opinião de todo mundo que amou Parasita, a gente espera também que vocês não julguem a opinião de quem não gostou de Parasita ou achou Parasita mais do mesmo. Afinal de contas, entretenimento é experiência pessoal, é baseado em todas as suas vivências e como funciona a sua mente. E não existe uma mente igual a outra, pelo menos até onde a gente sabe. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vamos lá, que tem um longo caminho ainda até o Oscar. Tem filme pra caramba. Beijo. A playlist do Oscar 2020 tá aqui na descrição. Boa. Pra vocês verem os vídeos que já tem aqui no canal. Tchau. Tchau.